Olá, meus amados irmãos, querida igreja do Senhor, meu amado ouvinte, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde. Estamos aqui para mais uma devocional, as devocionais de todos os dias, porque todos os dias nós necessitamos buscar a doce, maravilhosa presença de Deus, através da oração, através da leitura e da meditação, do estudo da Santa Escritura. Então, eu estou lhe ajudando, as devocionais que eu faço todos os dias, eu compartilho com você aqui, através desse vídeo, para que você também, para que eu lhe ajude a caminhar diariamente com Deus para o seu elevo espiritual, para que você se encoraje, se anime e junto comigo aqui, todos os dias, nós possamos nos fortalecer para a glória de Deus. Então hoje nós estamos na devocional de número 9, hoje 9 de janeiro de 2023, nós estamos aqui na nossa devocional de número 9. Então nós queremos trazer uma palavra de encorajamento, de fortalecimento espiritual para o seu coração. E hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Meus irmãos, nós não adoramos a Deus apenas quando nós estamos no templo, no culto público. Não. Nós precisamos, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Nós precisamos, em todos os momentos, em todas as ocasiões da nossa vida, nós precisamos desenvolver o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor Jesus, pois nós servimos a Ele não é por interesse, não é por barganha, por escambo, por troca. Não, nós servimos a Ele porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, porque a sua graça nos alcançou, porque nós estávamos condenados eternamente e hoje nós estamos livres para a glória do Senhor Jesus. Então, continuando aqui, tive que dar um intervalo por conta que a luz queimou, mas continuando. Então nós precisamos todos os dias caminhar com o Senhor, buscar a presença de Deus. Então hoje nós vamos aqui meditar no Salmo de número 119, o versículo é o 62 ao 64, que nos diz assim a palavra de Deus: levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Olha, o salmista está dizendo que à meia-noite ele se levanta para adorar, para render graças a Deus, para louvar a Deus por todas as suas maravilhas, por todas as suas obras, principalmente pela lei do Senhor, pela palavra de Deus que instrui a vida dele, que dirige a vida dele, que dá sentido para a vida dele. Isso é viver uma vida de adoração. É em todos os momentos nós nos lembrar da palavra de Deus, em todas as ocasiões da nossa vida, mesmo diante da tentação, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das nossas limitações humanas, nós nos lembramos da palavra de Deus e das instruções do Senhor, e aí nós rendemos glória, adoração e louvor ao Senhor, mesmo quando as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Mesmo assim, nós não deixamos de adorar, nós não deixamos de louvar a esse Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, quando nós consertamos os nossos caminhos, como vimos no verso anterior, a semelhança do Salmo 40, no verso 3, que diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Somos levados à adoração. Então, quando nós consertamos os nossos caminhos, quando nós compreendemos, meus irmãos, a graça, o que a graça fez conosco, de onde Deus nos tirou,
da transformação profunda que Deus fez no nosso caráter, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Quando nós paramos para refletir o tão grande perdão que Deus nos deu, de Deus ter nos tirado da lama do pecado, dos vícios desse mundo, ter restaurado a nossa família e ter colocado um novo cântico nos nossos lábios, um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, quando nós refletimos sobre essas coisas, meus irmãos, tudo isso nos leva a ter uma vida de adoração, a ter uma vida de gratidão, a ter uma vida de submissão, de todo o nosso coração a esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que nos alcançou, que nos tirou da condenação do inferno. E agora nós estamos caminhando para a nossa pátria, para a nossa morada, a qual Ele foi preparar para os seus eleitos, para a sua igreja amada. Então, pois, só adora aquele que confia e descansa no Deus que conhece. Só adora a Deus aquele que o conhece. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos em comunhão com esse Deus, mais nós ficamos apaixonados por Ele, nós o amamos, nós nos entregamos, nós tememos a Ele. E aí isso vai gerar santidade no nosso coração. E aí quando o pecado vier, quando o inimigo quiser me enganar, distorcendo as verdades de Deus no meu coração ou na minha mente, eu irei repreender esse inimigo, eu irei resisti-lo, ele vai fugir de mim. Porque o meu coração se alegra em adorar, em glorificar, em exaltar, em obedecer esse Deus, porque eu conheço Ele, eu conheço os seus atributos, eu conheço o seu caráter. Através da Escritura, a Bíblia me revela quem é Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, é impossível não amá-lo mais, é impossível não obedecê-lo mais, meus irmãos, é impossível não manter uma vida constante de oração, de consagração diante de quem é esse Deus e quem nós somos e o que Ele fez por nós. Aleluia. Então, em uma época em que meia-noite já seria considerado uma alta hora de sono, ou um horário em que as pessoas normalmente já estão dormindo, pois as pessoas dormem e acordavam bem cedo, né? Os judeus, eles tinham o costume de dormirem bem cedo, meia-noite, provavelmente o sono estava bem ferrado mesmo, mas diz o salmista que ele interrompe esse sono, ele interrompe esse descanso para adorar e agradecer a Deus. Quando ele se levanta, mesmo no conforto ali da sua tenda, mas ele interrompe esse sono, ele deixa de descansar e ele então se prostra, provavelmente se ajoelha e começa a pensar nas maravilhas de Deus, começa a pensar na grandeza de Deus, e ali ele o adora de madrugada, meia-noite. É um horário muito bom de se orar, de clamar a Deus, de agradecer a Deus por todas as suas maravilhas, que nós possamos criar esse hábito de orar meia-noite, de orar na madrugada, de se deleitar no silêncio da madrugada, na presença do Senhor, descansando em seus braços de amor, descansando em suas promessas maravilhosas. É isso que o salmista está nos ensinando e compondo essa poesia. Louvado seja o nome de Jesus. Então repare que a adoração está intimamente ligada à revelação escrita de Deus. A adoração está ligada à palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra, a nossa adoração será teocêntrica, os nossos cânticos serão teocêntricos, será cristocêntrico. E é por isso que no verso 62 diz: levanto-me à meia-noite para te dar graça por causa dos teus retos juízos, por causa da tua lei, por causa da tua palavra. Então, a adoração está ligada à palavra, ao conhecimento da Escritura. Nós cantamos o que cremos, nós cantamos a nossa teologia. Se os nossos louvores, se os nossos cânticos de fato é para louvarem a Deus e exaltar a santidade de Deus, e o exemplo disso é os salmos, que é o inário do povo de Israel.
É isso que nós cremos, é isso que está no nosso coração. Infelizmente, meus irmãos, muitas músicas que são cantadas no ambiente de culto, elas não deveriam ser cantadas, porque são músicas, eu não vou nem chamar de louvores, de hinos, são músicas vingativas, antropocêntricas, cantadas ou expressadas. As letras são para o homem, para exaltar o homem. Que nós tenhamos cuidado com isso e que de fato o nosso louvor, a nossa adoração esteja respaldada pela Escritura. Então, pois apenas através dela, da palavra de Deus, nós podemos conhecer a Deus, como Ele determinou a se revelar a nós. Quis Deus, o grande, o soberano Deus, o único Deus, se revelar a nós através da Escritura. Olha que coisa linda. Deus poderia não ter se revelado a nós quando Adão e Eva pecou. Deus poderia ter na mesma hora exterminado o homem, ter acabado, destruído a raça humana. Mas Ele fez uma aliança com o homem, a aliança das obras e depois a aliança da graça, porque aí o homem é incapaz de se achegar a Deus por si mesmo. O homem é incapaz de agradar a Deus pelas suas obras, porque as nossas obras estão manchadas pelo pecado, pelo egoísmo, pela vaidade, pela vanglória. Então é necessário que tudo que façamos para a glória de Deus, façamos em Cristo e para a glória dele. Aleluia. Então cantar é maravilhoso, porém, como servos de Deus, nós o adoramos segundo Ele mesmo se revela em sua palavra, e não com meros pensamentos e figuras humanas. A palavra e as verdades nela contidas são a base da nossa adoração. Então, a adoração não é apenas cânticos. Os louvores, os cânticos faz parte da adoração, mas a adoração é algo mais profundo, é um estilo de vida, é um viver diário, é um relacionamento com Deus e com a sua palavra. É quando nós entendemos quem Deus é e então a gente se regozija, a gente confia, a gente se entrega para viver ao padrão que Deus exige de nós. Isso é adoração, não é apenas cantar, não é apenas se reunir e falar. Por quê? Porque muitas vezes, como a palavra de Deus diz, o meu povo me honra com os lábios. E muitas vezes Deus denunciou o povo de Israel porque os seus cânticos era apenas de boca para fora, mas o povo não era obediente, o povo não temia ao Senhor, o povo cantava no templo ao Senhor e depois estava envolvido com os deuses, o povo cantava no templo e depois estava envolvido nas prostituições, na idolatria. Não é isso que Deus quer. Deus não quer louvores de boca para fora, mas Deus quer ouvir os nossos cânticos, sim, mas o estilo de adoração ou um viver de adoração é mais do que cantar, é viver em todas as ocasiões, em todas as áreas da nossa vida, uma vida respaldada pela palavra de Deus, em louvor, em obediência, em santidade ao Senhor, em separação de tudo aquilo que desagrada a Deus e uma entrega em obediência a esse Deus. Isso é uma vida diária de adoração. Outro fator nas lutas, quando andamos com Deus, é que não estamos sozinhos. E aí a gente sente a presença de Deus constantemente conosco, mesmo naqueles momentos mais sombrios da nossa vida, mesmo no dia mau, Deus está conosco. Por quê? Porque nós o adoramos. E essa adoração atrai a presença de Deus para nós. E em todos os momentos da nossa vida a gente sente, a gente consegue perceber, não é com as nossas emoções, por mais que a presença de Deus mexa com as nossas emoções, mas é fé, é a convicção, é a certeza que Ele está conosco. Então nós sempre teremos, mesmo que seja um remanescente, pessoas que também temem ao Senhor. E aí a gente passa agora uma adoração coletiva, porque existe a adoração individual
que é a minha vida, o meu particular, a minha vida individual com Deus, mas também aquela adoração que envolve os meus amigos, que envolve os meus irmãos. E aí a gente procura outras pessoas também que temem a Deus e que adoram a Deus, e a gente se reúne juntos, nós louvamos e adoramos e glorificamos a Deus. Isso tem a ver com a comunidade cristã. É por isso que a gente deve congregar, é por isso que a gente não pode ser aquele crente em casa, isolado. Precisamos estar reunidos na Assembleia dos Santos, congregado, aquela adoração coletiva. Existe a adoração individual, mas a adoração coletiva, quando o povo de Deus se reúne, os amigos, a família de Deus, então adora ao Senhor, e a gente mutuamente, a gente se fortalece, porque a gente vê o exemplo de outras pessoas que, como nós, também estão perseverando, estão caminhando com Cristo e estão perseverando, e ali a gente se fortalece, adorando, ministrando a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, essa comunhão. Então esses não são reconhecidos por grandes feitos ou grandes ministérios, mas pela obediência à palavra de Deus. Santidade é obediência. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Santidade é obediência. Ter uma vida diária de adoração é ter uma vida de louvor e de obediência à palavra de Deus. O resto é apenas aparência e discurso vazio. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós sinceridade, verdade. Deus quer de nós que nos acheguemos a Ele com o espírito de contrição, verdadeiro, com o espírito puro, submisso à sua palavra. E aí isso é demonstrado na comunhão dos santos que se reúnem para louvar a Deus, e na santidade, na obediência à palavra de Deus. Não é obediência parcial, mas é obediência total à palavra, dizendo não à nossa própria vontade e dizendo sim para a vontade soberana de Deus. Isso é ter uma vida diária de adoração. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, como é revelado a nós em João capítulo 4. Então, essas parcerias vão se estendendo até o ponto de permanecermos que a terra esteja cheia do amor de Deus, até notarmos que em toda a terra Deus está realizando sua obra. Mesmo nos lugares de perseguição, a palavra de Deus não está presa, como diz em 2 Timóteo 2,9. Uma grande nação está sendo levantada pelo Espírito de Deus, um povo que deseja ser ensinado nos decretos de Deus, assim como o salmista. Então, essa comunhão dos santos, é esse estilo de adoração no meu dia a dia, em qualquer lugar que eu vá, se cumpre a Escritura quando diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus. É quando nós cristãos, em todos os ambientes que nós estivermos, a gente reflete essa glória de Deus, a gente reflete o Evangelho. Aí o mundo, a terra será cheia da presença, do conhecimento de Deus, até mesmo naqueles países que o Evangelho é proibido, onde há muita perseguição, onde há a proibição do culto, da Escritura. Mesmo assim, o Evangelho está lá. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode ser presa, o Evangelho não pode ser detido, ele vai ter que avançar, ele vai ter que ser pregado em toda criatura, para que a Escritura se cumpra. Louvado seja o nome de Jesus. Então a Escritura, a palavra de Deus é fiel, e nós somos esse instrumento. O bom perfume de Cristo tem que exalar através de nós, através do nosso bom testemunho. Onde nós estivermos, os nossos negócios, o nosso falar, o nosso comportamento, as pessoas têm que sentir Cristo, ver Cristo em nós, e aí sim, essa terra, as pessoas serão alcançadas pela graça e verão o testemunho de Deus na nossa vida. Essa é nossa responsabilidade como cristãos, meus irmãos. Eu e você somos encarregados da expansão desse povo e de tornar verdade cada vez mais que a terra esteja cheia do amor e da alegria de Deus, até que Ele venha reinar absolutamente sobre ela,
e termine essa expansão. Então, nós estamos aqui já experimentando uma glória futura. Quando Jesus vier, essa terra será restaurada, esse mundo será restaurado. Hoje, a terra que está debaixo de maldição por causa do pecado, a natureza geme, as catástrofes que estão acontecendo no mundo, a alteração da natureza, as coisas que estão acontecendo, é sinal de que a natureza geme. Nós também gememos, o Espírito Santo também geme, esperando aquele grande dia em que Jesus Cristo irá trazer redenção para todas as coisas. Aí sim nós viveremos plenamente na presença do Senhor. Mas essa glória começa aqui ainda em vida. Nós, igreja, nós somos o sal dessa terra. É por isso que esse mundo ainda não está podre, é por isso que esse mundo ainda não foi destruído, porque a igreja do Senhor está aqui. E a terra, os animais, a natureza, tudo que Deus criou ainda está no plano de restauração e de redenção quando Jesus Cristo voltar. Então nós temos essa responsabilidade de expandir, de difundir o amor, o perfume da adoração, do evangelho através das nossas vidas. Você só adora quando confia e conhece. Você conhece a Deus, meu irmão, você confia no Senhor, então você deve viver uma vida diária de adoração. Como está a sua confiança no Senhor? Essa é a pergunta para você refletir. Você o tem conhecido através da sua palavra? Você conhece a Deus? Você conhece os atributos de Deus através da Escritura? Se você o conhece, então quanto mais você o conhece, quanto mais você quer adorá-lo, você quer amá-lo, você quer obedecê-lo. Se você não o conhece, não perca tempo, se aprofunde nas Escrituras, diga para Deus: Senhor, se revela a mim através da sua palavra, e o Espírito Santo vai se revelar a você e vai iluminar o teu entendimento, e você passará a conhecer quem é Deus através da palavra. Isso tem aproximado você de outros filhos de Deus e formando essa massa transformada e transformadora. Essa comunhão dos santos tem gerado transformação no nosso ambiente, no nosso contexto aqui mesmo, no Vicente Pison, no Brasil, no mundo. Precisamos estar em comunhão com os santos. Não é necessário que haja inimizade, contenda entre nós. Somos família de Deus, precisamos estar em comunhão. E nessa comunhão, independente de placa denominacional, somos corpo de Cristo, somos igreja do Senhor, e precisamos exalar essa comunhão. Aí quando o povo vê essa nossa unidade com Cristo, uns com os outros, eles verão que de fato nós somos filhos de Deus. E eles vão desejar experimentar também essa comunhão que não há no mundo, porque o que há no mundo é inimizade, mas no meio do povo de Deus há uma comunhão santa e sincera. Isso é reflexo do amor de Deus que está no nosso coração. Caminhando aqui para o final, por fim, nossas famílias devem andar com outras famílias que temem ao Senhor e juntas alcançarem aquelas que ainda estão perdidas. Então essa é a nossa missão, é ter uma vida de adoração e nessa comunhão com os santos ganharmos outras vidas, outras famílias pelo poder do Evangelho. Que essa palavra esteja no seu coração e que você desfrute dessa liberdade que temos diante do Senhor de adorá-lo e glorificá-lo, tá bom? Então curte aí o nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo, vamos se inscrever no nosso canal, porque todos os dias nós vamos postar aqui as nossas devocionais para te ajudar a caminhar com Deus, amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos, porque o Senhor é o único Deus. A Escritura revela quem o Senhor é. O Senhor é santo, é onipotente, é onisciente, é eterno. Deus, Tu és grande, Tu és incomparável, Senhor. Grande és Tu, não há outro Deus além de Ti. E isso nos faz Te adorar, isso nos faz se alegrar em Ti. Nos ajuda, Pai, a estar em comunhão com os santos. E através dessa comunhão ganharmos muitas vidas para Ti. Alcançá-los pelo testemunho do Teu Evangelho. Que toda a glória seja dada a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.